você meio que veste uma capa para poder seguir a tua vida. Foi angustiante, gente. As buscas foram incessantes. Para quem busca uma pessoa desaparecida, o tempo corre em uma velocidade diferente. E não importa se são horas, dias ou uma vida inteira sem notícias. Ele viajou com um vizinho, e aqui mesmo em Fortaleza eles viajaram para Minas Gerais. Meu pai ficou desaparecido lá em Minas Gerais e até agora a gente não tem nenhuma notícia. Em média, 200 pessoas desaparecem por dia no Brasil. Um número subnotificado, porque assim como Mariana e Isabel, centenas de famílias entram para a estatística de buscas sem saber como proceder. É o que mostramos na série Desaparecidos, uma ausência presente, uma campanha da Defensoria Pública do Ceará. Em 4 reportagens especiais, contamos a história daqueles que lutam para localizar um parente e damos orientações sobre os direitos das famílias de descobrir o que aconteceu. Existe uma lenda que você tem que esperar 24 horas, isso não existe. Então a primeira coisa a ser feita é ir junto à autoridade policial, delegacia, lavrar e comunicar a ocorrência do desaparecimento daquela pessoa. A instituição cabe à assistência jurídica contribuir com o acesso às informações e oferecer serviços de atenção psicossocial às famílias. Foi com a Defensoria que eu comecei a ter mais informações e respostas, sobre algumas situações. A angústia que segue Mariana acabou para Isabel quando ela encontrou o irmão Felipe. Como foi para mim, pode ser positivo o resultado, não desistir. Eu queria mesmo pelo menos uma resposta para saber se ele está vivo ou se ele já se foi. Enquanto isso, a Defensoria do Ceará segue lado a lado da população, transformando vidas e assegurando direitos. Falar sobre o Quilombo dos Palmares é sempre desafiador em razão da riqueza do tema. A reportagem finalista relata em detalhes como a Serra da Barriga, localizada em Alagoas, comemora todos os anos o Dia da Consciência Negra. O texto descreve as celebrações que ocorrem naquele solo sagrado, onde 20 mil negros, foragidos dos engenhos de Alagoas e Pernambuco, juntaram-se a Zumbi e Dandara na luta histórica pelo fim da escravidão. A reportagem começa com as cerimônias feitas por religiões de matriz africana que relembram o massacre de 1694, após a chegada da expedição do bandeirante Domingos Jorge Velho. Iniciados na madrugada de 20 de novembro, os primeiros rituais não são acompanhados por serem sagrados, mas depois o público pode visitar os locais onde são deixadas as obrigações e oferendas aos negros que resistiram até a morte contra o regime escravagista. Nada pode ser feito aqui na Serra antes que não faça as oferendas aos ancestrais. Foram eles que doaram sua vida, seu sangue aqui na terra, com a ideologia da liberdade. O texto também mostra os cortejos ao longo do Quilombo, que terminam no lago que recebe a cerimônia da lavagem, onde os religiosos jogam água no rosto, numa simbologia para lavar o sangue jorrado naquele território. E ele explica ainda que depois de 4 anos de ausência, o governo federal e a Fundação Palmares voltaram a ocupar a serra, onde anunciaram que ela poderá se tornar Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Retomar esse espaço, pisar aqui, caminhar, subir, com toda essa gente que atendeu o chamado, é fundamental. É óbvio que a gente precisa de muito mais brasileiros vindo aqui, muito mais brasileiras vindo aqui. Por fim, a reportagem traz a evolução da legislação no enfrentamento aos crimes de racismo e injúria racial e retrata a atuação do Ministério Público de Alagoas no combate aos preconceitos de raça e de cor. A série de matérias Consciência Negra e Atitude surgiu a partir de uma convergência de ações, como a adesão do TRF5 ao Pacto Nacional do Judiciário pela Equidade Racial e a realização de um evento inédito aqui na Corte para marcar o Dia Nacional de Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra, que foi o seminário Consciência para a Convergência, Diálogos sobre a Negritude no Brasil.
Nesse evento foram realizadas palestras de uma professora e 2 magistradas e de um babalorixá, Paívo de Xambá. Além disso, a gente também trouxe um afoxé para o tribunal e servimos, no fim do encontro, um coquetel afrodiaspórico. Tudo isso fez a gente perceber que a gente tinha um terreno fértil no ambiente interno para publicar essa série. O material já estava quase todo apurado. O foco eram as decisões do TRF5 que modificavam entendimentos de comissões de heteroidentificação, tanto para ingresso em universidades quanto em concursos. Dividimos os textos em 3 matérias especiais sobre equidade racial. A primeira matéria, mais que representatividade, é preciso oportunidades, inclusão e equidade, é uma matéria mais introdutória, que aborda historicamente a escravidão e seus impactos na sociedade brasileira até os dias de hoje e o Pacto Nacional do Judiciário pela Equidade Racial, que surge justamente para combater as desigualdades raciais, especificamente no Poder Judiciário. A segunda matéria, as cotas como medida de reparação histórica, fala sobre a negativa de direitos a pessoas negras no Brasil, em especial o direito à educação, que foi proibida através de leis e normas que impediam, ao longo de quase 80 anos após a abolição da escravatura, que pessoas negras tivessem acesso à escola e, consequentemente, à universidade. A terceira matéria, sob o olhar da lei, o papel das comissões de heteroidentificação, fala sobre a importância dessas comissões, de se criar um processo de controle no preenchimento de vagas de universidades e de concursos públicos, dado o aumento do número de casos de fraudes no sistema de cotas, e sobre o papel do judiciário nesse controle. A gente está muito feliz de ser finalista na categoria reportagem escrita, porque esse tema nos é muito caro, é um debate essencial para o Brasil e o mundo.